Olá e seja muito bem-vindo! Hoje você vai conhecer a história dos empreendedores de sucesso chamados Jovem Nerd e Azaghal, donos da Nerd Store, do site Jovem Nerd e também da empresa Amazing Pixel. Basicamente, os caras são a referência para tudo que é nerd aqui no Brasil. Eles começaram do absoluto zero, bombaram muito com o seu site, com o seu podcast e também vem fazendo um trabalho excelente no YouTube. Tudo isso eles aprenderam, começaram do absoluto zero, que é muito importante para você se motivar e saber que é possível sim começar do zero. E hoje nós vamos aprender várias lições sobre empreender, sobre empreendedorismo, mas também sobre audiência e como manter a sua audiência ali, vidrada em você. Roda o vídeo! É o seguinte, cara, então eu não tenho um segredo de audiência para contar. Não tem nenhum segredo. Mas a gente tem uma história, né? De uma empresa que nasceu do zero, de um hobby, que em algum momento a gente mudou o nosso mindset para transformar isso em um negócio. E foi uma transformação séria, né? E a gente entendeu o potencial do nosso trabalho, uma empresa bootstrap, ou seja, sem investidor externo, a gente teve controle 100% da empresa o tempo todo, teve talvez eu diria no mercado hoje o revés de ter um crescimento demorado, mas nós fizemos agora no dia 14 de abril 14 anos de Jovem Nerd. Então, você vê, é um site que foi crescendo durante muitos anos até conquistar a sua audiência de hoje. E eu diria que a vantagem também desse crescimento demorado é que a audiência é muito sedimentada, fiel, leal, a galera, né, volta. Por quê? E a gente tem alguns motivos, algumas coisas que o nosso mindset de negócios conseguiu, né, programar a gente para conseguir esse tipo de audiência. Eu acho interessante falar sobre isso, com certeza já foi dito aqui em algum momento, que existe diferença de volume de audiência e de qualidade de audiência, né? A nossa aposta não é no volume, né? A gente aposta muito mais, é claro que tem que ter um volume, mas a gente aposta muito mais numa audiência fiel e mais segmentada, engajada do que numa audiência do que chamam de paraquedistas, né? Aquela audiência que vem na viralização, que vem através de ações específicas, né? O nosso trabalho é trazer a audiência e deixá-la lá. Ela tem que ficar, ela tem que voltar. Essa é a nossa preocupação. Porque tudo bem? Quando você trabalha uma audiência de viralização, uma audiência que antigamente chamavam de paraquedistas, essa audiência ela não é precisa, né? A gente vê muito isso, por exemplo, em YouTube, né? Às vezes o cara tem lá 500 mil assinantes, o que é um número bem alto, na verdade. É que hoje em dia a gente está acostumado com milhões, mas se você pensar em 500 mil pessoas, é muita gente. Exato. E os vídeos do cara, tem vídeo que tem 4 milhões e tem vídeo que tem 100 mil, né? Então ele não tem uma constância na audiência dele. A gente trabalha muito mais com essa parte de uma audiência constante, né? E sempre crescente. Inclusive, os downloads do Nerdcast são 800 mil, não 400. Só deixar claro. Perceba como Azaghal fala da importância de uma audiência conectada com você, de qualidade, engajada, que gosta e se relaciona com o seu conteúdo. Eu também acredito muito nisso e é uma coisa que eu prego dia após dia aqui no YouTube, pois se você não estiver fazendo o seu inscrito voltar para consumir o seu conteúdo, toda vez então que você fizer um vídeo novo, você tem que conquistar tudo de novo, aquelas visualizações. Já quando a pessoa se engaja, se relaciona, gosta de você, da sua característica específica, do seu conteúdo, da sua história, de você como um todo, do seu canal, então você conquista essa pessoa. Ela volta, consome seu conteúdo, compra seus produtos, leva a sério os patrocínios no seu canal. Então, o benefício é muito maior quando você dá qualidade, dá valor para o inscrito. Veja, por exemplo, a diferença entre um canal aí que consegue 1 milhão de visualizações e 1.000 pessoas, 2.000 pessoas se inscrevem porque gostaram do conteúdo, ganhar um videozinho viral, ou aquele cara que tem um canal bem pequeno, conseguiu 100, 200 visualizações,
mas quase todo mundo se inscreveu, gostou, comentou. Essas pessoas voltam para ver de novo o mesmo tipo, o mesmo formato de conteúdo. Então, às vezes um número pequeno não é uma coisa ruim. Se o impacto que tu está tendo na vida do teu inscrito, da tua audiência, né? Se você tem um site, um podcast, então é muito mais importante esse impacto que você tem na vida da sua audiência do que necessariamente números grandes. É claro, tem que ter um balanço, porque todo mundo quer crescer, mas precisa impactar também, criar uma qualidade aí na sua audiência. Quando falamos de YouTube, dá para misturar então as duas coisas. Quem sabe fazer um videozinho mais viral, só para atrair visualizações, e depois toda uma leva de conteúdo de qualidade para conquistar mesmo o seu inscrito, a sua audiência. E a melhor forma que eu, Gabriel Reis, conheço de fazer isso é gerando valor, é entregando valor. No meu caso, informações. No caso de você, pode ser a mesma coisa, pode ser humor, pode ser motivação, o que for. E para dúvidas maiores, existe um grupo que eu sempre recomendo, um grupo de Facebook, Podcast BR, se não me engano o nome. Que tem bastante gente da comunidade de podcast do Brasil, e o pessoal lá é bem solícito, então tipo, você chega lá e já tem uns tópicos, né, com algumas dúvidas iniciais, mas se você perguntar, o pessoal ajuda e tal. E tem um nicho que gosta de consumir podcast. Então, todo podcast novo, ele tem uma chance, sabe? Porque quem gosta de escutar podcast está sempre procurando coisa nova. Então, é um caminho interessante, sabe? Como hobby é mais simples do que como negócio, mas é viável também como negócio. Nós começamos não com uma visão de negócio estrita, mas com uma visão profissional, né? A gente não sabia como monetizar na época, mas era uma mídia que a gente queria abraçar e que a gente abraçou de forma profissional. Se você quiser entrar no meio do podcast como hobby, é tranquilo, cobrança zero. Sim. E você vai se divertir gravando com seus amigos. E com tudo isso de ferramentas, preços mais acessíveis, acho que o grande truque é fazer, né? Exato. Você quer fazer, vai lá e faz. Tem um livro do Léo Lopes, que é o editor do nosso Nerdcast hoje. É o guia básico de podcast. É o guia básico de podcast. Ele é Léo Radiofobia. Um abraço para você. Ele escreveu um livro que é realmente um basicão para quem... Guia básico também. É interessante para quem quer se aventurar aí. Exato. Ou seja, não faltam referências, né, muita coisa, de gente que está aí fazendo, inclusive. Com certeza. Só não perguntem pra gente. Que eu não botar a mão na massa é essencial. Esse é o grande aprendizado. Aprender enquanto vai fazendo. Se você escutar os 10 anos de Nerdcast, se você for escutando ao longo do tempo, você vai vendo o nosso aprendizado. Você vai ouvir no início como era uma porcaria o nosso áudio, como o nosso ritmo de conversa era lento, tinha um espaçamento muito grande entre uma pergunta, uma resposta, alguma coisa. Você vai ver como... Mas era o melhor que a gente sabia na época. E a gente só melhorou porque a gente foi botando 10 anos e anos de experiência nas costas, entendeu? Vai subindo de nível, né? Vai subindo de nível, literalmente, exatamente. E que dica fantástica, a questão de subir de nível com os anos de experiência. Gosto muito, acredito muito nisso, e também aconselho você a pôr em prática aí as coisas que você aprende aqui no canal, porque a experiência vale muito mais do que simplesmente ouvir alguém falar, né? Próxima dica. A gente foi agregando novos conteúdos a partir do momento em que a gente conhecia e entendia a relevância deles dentro do nosso universo de criação, né? A gente foi chamado pelo IG, pela Marcela Tavares, que era diretora de conteúdo jovem do IG, para entrar como parceiros de conteúdo do portal, né? E a gente, nossa, olha só, tem uma empresa grande acreditando na gente, que legal. Mas ela falou, olha, vocês têm que ser pessoa jurídica, porque a gente não faz nenhum contrato com pessoa física. A gente, olha aí, o hobby vão ter que abrir uma empresa, contratar contador, essas coisas para o hobby. E aí isso foi meio que um ponto de virada para a gente. Falei assim, olha, se a gente vai embarcar nessa, vamos profissionalizar de verdade. Mesmo a gente ainda não podendo trabalhar full time com isso, tendo que ter os nossos empregos, mas a gente decidiu criar esse mindset de, sabe, vamos transformar essa brincadeira em algo profissional e mesmo sem conhecer a estrada, vamos entregar o melhor conteúdo que a gente pode, vamos criar uma Então, transformando brincadeiras em algo profissional. Acho que diz aí muito de fazer o que você gosta, né? De levar a sério. Aí fazendo uma relação ao meu vídeo lá sobre o Evan Carmichael, para quem não assistiu, link aqui no card, ele fala também de ver as coisas, ver o seu canal do YouTube como um negócio. Então,
levar o seu hobby aí, o seu trabalho muito de maneira profissional, né? Porque você cria conteúdo, sim, você é um artista, sim, mas tem que ter um profissionalismo para as marcas chegarem, para sua audiência se sentir confortável comprando coisas de você. Isso é mais ou menos como uma troca de pele de alguns animais na natureza, né? Ele cresce com aquela pele dentro, ele está crescendo, mas você não está vendo, ele está crescendo dentro daquela pele, e de repente ele não dá mais, a pele estoura, e ele sai maior. Então a gente viu que a gente sempre cresceu dessa forma. A gente se continha dentro de um casulo de gastos que a gente podia ter, e aí ia crescendo, até falar assim, olha, já está na hora de ir para uma nova casca, né? Sim. Então a gente... O último passo foi esse, né? A gente abriu o escritório. E nessa lição valiosíssima, reduza os custos para crescer. É muito comum alguém pegar os 100 primeiros dólares do AdSense e torrar. Beleza, cada um faz o que quer, sabe o que quer, sabe o que precisa fazer para se motivar, para continuar seguindo em frente. Porém, uma boa dica é economizar o que der e juntar o dinheiro para comprar melhores equipamentos, um melhor software de edição, um melhor computador, ou contratar alguém para fazer sua capa de vídeo, para fazer sua edição. São boas dicas e elas adicionam, agregam valor ao seu canal, ao seu nível de produção. E para fechar o vídeo com chave de ouro, trabalhar, pôr a mão na massa. E aí o que acontece? A gente criou uma data fixa de pessoas que gostam do Nerdcast, seguem o Nerdcast, sabem que sexta-feira é o dia do Nerdcast. Inclusive, quando a gente virava à noite, tantas noites viradas de quinta para sexta, editando o episódio, a gente, de manhã, sexta-feira, virado, ainda lá, editando, terminando, etc. E as pessoas no site dando F5 e inundando os comentários de cadê o Nerdcast? Minha sexta-feira não começou. Eu não vou para o trabalho, eu não vou para a faculdade ou para a escola antes de baixar o Nerdcast, entendeu? Porque a gente fazia parte da rotina da pessoa. Sabe que sexta-feira a gente está no ciclo semanal, tá? Faz parte. Então, isso gerou uma audiência fixa, uma audiência leal que sempre voltava por causa da rotina, porque não esquecia. Sexta-feira é um dia marcado toda semana. A rotina é um dos fatores, né? Claro que sim. Tem que ter qualidade, né? Se você tiver só rotina, mas o produto não for bom o suficiente, a pessoa acaba não voltando, né? Sim, mas aí qual foi a nossa luta com a qualidade? A gente não entendia nada de gravação de podcast no início. A gente não existia programas como hoje existe, com aquela facilidade enorme de você gravar quem está conectado com você no Skype ou no Hangouts ou qualquer tipo de conferência e gravar sua voz separadamente. A gente não tinha esse recurso. A gente teve que aprender num fórum alemão, traduzindo o fórum, como comprar 2 placas de som, colocar no computador, ligar um cabo para uma placa de som gravar o áudio do meu microfone, outra placa de som gravar o áudio do microfone que estava vindo dos outros. Enfim, um processo de aprendizado que partiu do zero, partiu da vontade mesmo de ter um programa de áudio no Jovem Nerd. Hoje em dia existem 1000 facilidades e formas de você conseguir alcançar a excelência técnica rápido. Ferramenta é o que mais existe, né? Mas a gente mesmo foi aprendendo o processo enquanto fazíamos. A gente não conhecia muitos exemplos de podcast, então a gente acabou, por causa disso, criando o nosso próprio formato. A gente estava tratando de um áudio de 1 hora, 1h30, no que a gente vai reter a atenção das pessoas com 1 hora de papo. As pessoas falam que depois de 15 minutos, as pessoas já começam a fazer assim, inclusive estou de olho em vocês. Já deu, né? Só tem 10 minutos. Mas, então a gente, esse papo tem que ter música. A música tem que acompanhar a emoção do que está sendo dito no papo, para que ela sirva como uma liga do pensamento da pessoa com o que está acontecendo. Como acontece em filme, como acontece em qualquer produção que tem música. A gente tem que cortar o respiro. Quando você está conversando, às vezes, ainda mais pela internet, tem um certo delay e tal, às vezes o cara demora 1 segundo para responder, ou pensa, ou faz e não sei o quê. Vamos cortar isso tudo, fazer um papo mais dinâmico, cortar a gordura, que a gente chama, né? Fazer o papo, sabe, só o filé mignon do papo. Se a gente sair da conversa e não tiver engraçado, corta esse papo inteiro fora, entendeu? Deixa bem focado.
E outra coisa, a gente pode dividir a conversa em blocos. A gente termina um papo, sobe a música, deixa a música terminar, e aí entra com uma nova música, como se fosse mais uma faixa de um disco. Entendeu? E aí a gente cria ciclos de atenção para a pessoa. E dentro desse bloco de 20 minutos, mesmo que a gente faça vários blocos de 20 minutos, quando a gente der um corte no papo, uma pequena mudança de direção, a gente pode criar o que a gente chama de vírgula sonora, um efeito sonoro qualquer para a gente virar a página daquele papo durante esse bloco. Então, são estruturas de atenção que a gente foi criando com a experiência de ter a mão na massa, entendeu? Por isso que, às vezes, a gente vê muita gente estudando tanto para se preparar, para entrar no mercado, para botar as mãos no seu produto, e não experimenta. E esse estudo teórico é lindo e tal, é maravilhoso, você vai ter 1000 diplomas e certificados e tal, mas quando você chega na prática, às vezes não é aquilo. Ou então, às vezes você tem que criar uma coisa que não existia no estudo anterior. E a mão na massa foi o que a gente sempre fez, é o mais importante. A internet Essas foram as 5 lições de como você pode empreender com sucesso, mesmo começando sem dinheiro. É claro, leva tempo, não foi um sucesso do dia para a noite, nunca será quando você tem muito pouco dinheiro, muito pouco investimento, mas é possível, que é o que importa aqui pra gente. Se uma pessoa conseguiu e é possível, então a gente pode conseguir também, começando do zero, mesmo com pouco dinheiro. Se você gostou desse vídeo, está gostando dessa série, deixa um comentário aí embaixo, se inscreve no canal. E se você precisa de um curso, guia, passo a passo de como fazer um canal do YouTube profissional, como ser um youtuber, um criador de conteúdo profissional, visita o primeiro link da descrição. Eu me chamo Gabriel Reis e até a próxima.